Todo mundo já aí? Acho que não. Hipólipo, Tem duas, acho que Patrícia. encheu. Hum? Nós somos 12, acho que já tava todo mundo que tava antes. Tá? Estão me vendo? Estão vendo o material? Tem o Daniel também, né? Ele tava antes? Não, ele não estava. Eu até mandei mensagem para ele para formar o grupo com ele. Então, vamos lá. O Hipólipo, então, está viajando de BH para Nova Serrana. Vamos imaginar que isso seja uma medula, tá? Então, a medula, na verdade, ela é um cilindro de tecido nervoso. Quando a gente pega anatomicamente, a gente vê um monte de fios, né? Aquele tanto de fio revestido pelas bainhas de mielina, e deles saem os nossos, né, do corno anterior e do corno posterior da medula, saem os nossos 31 pares de nervos espinhais. Qual que é a função da medula? Conduzir impulsos nervosos. E ela tem uma função extremamente importante nos reflexos somáticos e viscerais. É por isso que quando a gente vai ao médico, ele dá aquela marteladinha no nosso joelho. O que ele faz aquilo? Ele quer ver a integridade, né? Como é que se está íntegro o seu bate-volta na medula, porque vai chegar uma referência e vai sair uma referência numa ação reflexa, tá? O bebê passa um tempo nessa atividade reflexa. A gente tem alguns reflexos que acompanham o bebê até 1 ano de idade, que são ações que não dependem de neurônios de associação, tá? São só aquele bate e volta na medula. Então, qual que é a função da medula? Conduzir aferências e eferências numa grande estrada, tá? Os impulsos vão subir, vão descer. Por exemplo, né, Deus lhe guarde, acontece alguma coisa, uma pedra cai na estrada, aí a hora que o Hipólipo vai para chegar ali perto de Pará de Minas, pronto, não tem jeito demais, porque uma pedra interrompeu o caminho. Então, o que vai acontecer? Nada que sai de Belo Horizonte vai conseguir chegar em Nova Serrana e nem nada que sai de Nova Serrana vai conseguir chegar em Belo Horizonte. Por quê? Houve uma interrupção do caminho, que é o que acontece nas lesões medulares. Se eu tenho um tumor, se eu ganho um tiro, uma facada na medula, eu vou interromper a condução, o tráfego, né? Dessas vias subindo e descendo, ok? A gente viu, então, depois, eu não vou entrar nisso, mas tem o simpático e o parasimpático, que tem a ver com os órgãos viscerais, né? E logo em seguida a medula, à medida que a gente vai subindo, a gente chega no tronco encefálico. O que é o tronco encefálico? Ele é composto por 3 estruturas: bulbo, ponte e mesencéfalo. Atrás dele fica o quarto ventrículo e atrás do quarto ventrículo a gente tem o cerebelo. Ok? O que é importante para a nossa disciplina? Vocês entenderem que a partir do momento que eu vou subindo, eu vou aumentando a complexidade das funções. O que a medula faz? Ela é uma grande via de passagem de informações que entram e de respostas que saem, de aferências que sobem, de eferências que descem. Ela tem a ver com reflexos somáticos e viscerais. Mas se eu perco se eu tenho uma lesão medular, né? E pelo amor de Deus, não façam pulo em cachoeira, nem pulo em piscina, porque os riscos de ter lesão medular é muito grande, porque você quebra o pescoço e tem uma lesão medular. Mas o que acontece quando a pessoa tem lesão medular? Ela perde a memória? Perde a memória quem tem uma lesão medular? Geralmente não. Geralmente não. Geralmente não perde nunca, porque ela não tem nada central.
o que ela teve foi uma interrupção das entradas e da saída dos nervos espinhais. Então, o que a pessoa vai ter se ela tiver uma lesão medular? De alteração na sensibilidade e na motricidade abaixo da lesão. Vamos pensar na nossa atleta lá, na nossa Laís, né? A nossa ginasta olímpica. A Laís é uma menina extremamente antenada, lúcida, orientada, adequada, mantém seu raciocínio íntegro. O que ela não tem? Capacidade de andar e nem mexer, porque ela ficou tetraplégica. Tá? Então, lesões medulares vão causar alterações de sensibilidade e de motricidade. Subimos. À medida que eu vou subindo, a coisa vai ficando mais complicada. As funções vão ficando mais complexas. Então, por exemplo, no tronco, a gente vai ter uma coisa extremamente importante, que é, a gente vai ter uma parte também ligada a reflexos tônicos. É no tronco encefálico que a gente tem um controle do nosso controle respiratório. Lembra daquele homem, quem é mais velho, né? Lembra do homem super-homem, que fez os filmes famosos, Super-Homem? O que aconteceu com ele? Ele caiu do cavalo. Ele ficou tetraplégico e ficou no respirador. Por que ele ficou no respirador e a Laís, nossa atleta, não? O nível da lesão. A Laís quebrou cervical, mas ele quebrou cervical e um pedacinho do bulbo. É ali no bulbo que eu tenho o controle respiratório. Né? Então, o super-homem, que depois ele acabou morrendo, ele ficou anos num respirador, além de ter ficado tetraplégico. Tá? Então, o tronco encefálico, a gente tem o controle vasomotor, o reflexo do vômito, o controle respiratório, e ele é uma região extremamente importante, porque é nele que emergem 10 dos nossos 12 pares cranianos. A gente tem 12 pares cranianos, só 2, que é o olfatório, só o olfatório e o óptico, que não vão estar associados ao tronco encefálico. Todos os outros têm a ver com o tronco encefálico. Então, por exemplo, tem um filme que é bem legal de vocês verem, não sei se vocês já viram, que é aquele A Borboleta e o Escafeu e a Borboleta, que é uma lesão, tem uma síndrome que chama síndrome do aprisionamento, que quando é o paciente, quando ele tem um acidente vascular de tronco, o que acontece? A única coisa que ele conseguia fazer, esse cara, era piscar os olhos, porque além dele ter ficado tetraplégico, ele perdeu todos os outros nervos cranianos, né? Então, isso quanto mais alto eu vou levando, subindo a lesão, mais complicado vai ser esse paciente. Então, quem tem lesões de tronco são pacientes com uma riqueza de sintomas. Por quê? Porque, além de impedir o trânsito de quem sobe e de quem desce, você vai ter também graves alterações nos pares cranianos. Tá? A gente não vai voltar a estudar par craniano, a gente não vai falar deles todos, mas a gente tem que entender a complexidade que se tem quando se tem uma lesão de tronco encefálico. Tá? Eu não sei se vocês estudaram, nem toda vez que a gente estuda neurofisiologia, a gente estuda, mas uma estrutura extremamente importante para a nossa disciplina, e eu vou agora falar mais devagar, porque é uma estrutura que a gente vai se basear muito nela, que é a formação reticular. Vocês estudaram isso? Não que eu me lembre. Lembra, Eliane? Patrícia? Estudou, mas foi bem pouco. Foi a última matéria que a Karina passou para a gente. Pois é. E era uma matéria importante para nós agora. Então, por isso que eu vou agora, vamos com calma. Então, a gente tem a medula, logo em seguida, a gente tem o tronco encefálico. Ok? O tronco ele é responsável por uma série de reflexos somáticos,
reflexos tônicos, pela respiração, pelo controle vasomotor. E tem nele a inserção de 10 pares cranianos. Então, o nosso paladar, glossofaríngeo, o nosso facial, trigêmeo, vestíbulo coclear, troclear, abducente, tudo está ali nele, então é extremamente importante. Só que estruturalmente, o nosso sistema nervoso, ele é formado, não sei se vocês lembram disso, por substância branca e substância cinzenta. Substância cinzenta é o corpinho do neurônio. E substância branca são os axônios, porque eles ficam encapados na bainha de mielina. Ok? Então, a gente está sempre dividindo o sistema nervoso em substância branca, substância cinzenta, substância branca, substância cinzenta. Por exemplo, aqui na nossa medula, no desenho aqui, ó, a gente tem um Hzinho. O H é a presença de corpos de neurônios. Em volta do H são os axônios revestidos de bainhas de mielina, que são os nervos. Ok? Então, sempre no sistema nervoso, a gente vai ter essa divisão, substância branca, substância cinzenta. Por exemplo, o nosso córtex é substância cinzenta. O branquinho dentro lá do nosso telencéfalo é a substância branca, que são os nervinhos. Mas o que acontece? No nosso tronco tem uma coisa extremamente importante, que é a formação reticular. E a formação reticular, ela é um tecido intermediário. Ela nem é substância branca e ela nem é substância cinzenta, porque ela é uma mistureba dessas duas coisas. Por que a gente fala que ela é do tronco? Porque 80% da formação reticular está no tronco encefálico. Então, ela ocupa a maior parte do tronco encefálico. E é uma estrutura, ela é rudimentar, ela é antiga, muito antiga do sistema nervoso, mas ela é extremamente importante porque ela tem uma função para nós na neuropsicologia fantástica. Então, olha esse desenho aí. A gente tem a formação reticular, que é todo esse rosinha aí, olha, que ocupa bulbo, ponte e mesencéfalo. Ok? Na formação reticular, a gente tem um sistema que chama SARA, Sistema de Ativação Reticular Ascendente. Por que chama reticular? Porque é da formação reticular. É um sistema de ativar ascendente. O que é isso? É um grupo de neurônios e de fibras extremamente importante para a nossa consciência. Então, olha só, está lá no tronco encefálico, está lá embaixo. Qual que é a função dele? Mandar um chuveiro, é uma chuveirada, pensa o chuveiro, que vai excitar o nosso córtex cerebral. Ele vai ativar o córtex cerebral. Isso é extremamente importante para manter uma excitabilidade cortical, para que a gente possa ter as nossas funções psíquicas. Um de vocês aí pode estar assim, estourado de cansado. Isso acontece muito quando a gente está terminando as aulas. Pensa aí, você está lá 10h20 assistindo aula, depois de ter trabalhado horrores, do professor está falando na sua cabeça, e aí você começa a dar uma sumida. Não é assim? Você começa a pensar em outra coisa, você começa a cochilar, o professor vai, a voz do professor vai sumindo. O que está acontecendo? Você já está diminuindo a sua ativação cortical por cansaço mesmo, foi muito estímulo ao longo do dia. E aí você não consegue raciocinar muito bem mais. Tá? Por quê? Porque SARA já diminuiu o seu ritmo. E isso acontece muito com o aluno noturno. Por quê? Nós, enquanto seres humanos, animais, nós fomos criados para a hora que o sol se pôr, a gente dormir. Por quê? O sol se pôs,
Os animais perdem a informação aferência fotorreceptora, o sol vem à noite, isso já vai diminuindo os impulsos. A floresta vai ficando tranquila, calma, sem tanto barulho, sem tanta informação, e o animal, então, começa a ficar em sonolência, porque os estímulos caíram e Sara começa a diminuir a ativação cortical. O que nós, seres humanos, fazemos? Nós intervimos nisso, nesse processo. Porque a ideia é, recebi estímulo o dia inteiro e fui ativando córtex, ativando córtex. Chega uma hora que eu tenho que diminuir a bola, né? Abaixar as luzes, diminuir a televisão, desligar o celular, para que o meu córtex entre em stand-by e aí, de fato, eu consiga entrar no processo de sonolência. Então, quem faz com que o meu córtex se ative e se excite é essa formação reticular. Ela passa pelo tálamo, tá vendo que tem o tálamo? Olha o tálamo, bem grande aí o tálamo, né? O tálamo faz o quê? Que é esse rosão aí, o tálamo tá aí bem grandão, porque a formação reticular, ela tem uma passagem por tálamo, que é o grande triador das aferências, e o que faz com que a gente fique excitado ou não é a quantidade de informações que a gente recebe, tá? Então, o que acontece? Parou aqui, vocês... O que acontece? A gente... Sumiu aqui, tá cinza. Sumiu. E aí, o que acontece? O que faz com que a gente fique mais excitado ou menos excitado é a quantidade de informações que a gente receba, tá? Então, o que eu preciso que vocês lembrem e guardem do tronco encefálico? A importância de Sara, a importância do sistema de ativação reticular ascendente, porque é ele que vai permitir que o ser humano associe o mundo, aprenda sobre o mundo e memorize o mundo. Se a gente está disperso, como é que você vai aprender? Você tem que ter foco. Então, foco, atenção, concentração tem tudo a ver com o tronco encefálico. E olha que coisa louca, a gente está falando de funções corticais extremamente especializadas e a gente depende de estrutura lá de baixo, uma estrutura subcortical. Então, Sara tem uma função primordial nessa função associativa que a gente vai falar de córtex cerebral. Ok? Por que a formação reticular é tão importante? Ela está num lugar estratégico, gente. Ela está no meio do caminho. Eu tenho a medula que está conduzindo impulso, seja para cima ou para baixo. Aí chega na medula, chega no tronco encefálico. Ele está no meio do caminho. Ele está paralelo ao cerebelo, ele está acima da medula e está anterior ao diencéfalo e ao telencéfalo. Então, ele tem uma posição estratégica que faz com que ele tenha conexões com quase todo mundo. Ele se conecta com o cerebelo, ele se conecta com o cérebro, ele conecta com a medula, conecta com os núcleos dos nervos cranianos, conecta com os núcleos da base, e aí, daí a gente compreende a importância dessa formação reticular. Ok? Então, a formação reticular do tronco encefálico, ela tem um sistema de ativação, que é Sara, que vai ativar o córtex. Para ela ativar o córtex, ela tem conexões várias, seja com a medula, seja com o cerebelo, seja com o diencéfalo, com o telencéfalo, com todas as estruturas anteriores e superiores para que ela possa fazer essa ação tão específica. Ok? Então, é uma coisa que eu queria que vocês lembrassem muito, e olha só quais são as funções da formação reticular. Controle da atividade elétrica cortical, que é o que eu acabei de falar com vocês.
ativação do córtex cerebral a partir de SARA. A ação se faz através de conexões da formação reticular com os núcleos inespecíficos do tálamo. Formação reticular contém mecanismos capazes de regular o sono de maneira ativa, tá? Regulação do estado de vigília e regulação do sono. A gente sabe que o nosso sono tem muito a ver com melatonina, que é uma produção lá da nossa epífise, né? A gente tem duas glândulas, a hipófise e a pineal. E aí, quando a gente vê a proximidade, né, da formação reticular ali com a epífise, fazendo essa conexão junto, inclusive hormonal, tá? Olha aí, Sara, de novo. Olha o que ela faz. Ela acaba indo em todos os lobos. Sai dali, vai para o temporal, frontal, occipital, parietal. Ela consegue fazer uma ativação de todo o córtex cerebral. Tá? O que a gente fala de Sara? A gente fala que o tálamo, a gente tem ali o tálamo no meio do caminho, né? Que tem uma relação extremamente próxima com o SARA, com a formação reticular, e a gente brinca que eles são os porteiros da consciência. Centelha da mente. Tá? Porque é ele que vai abrir ou fechar as nossas possibilidades de estar consciente. Ok? Eu tenho que ativar esse córtex para que eu possa ter consciência de mim e do mundo. Vocês já repararam que quando a gente está assistindo televisão, você começa a cochilar, né? Na minha casa tem rede. E aí todo mundo quer deitar na rede para assistir televisão. Só que não tem coisa mais sonífera do que uma rede, né? Você começa a balançar, assistir televisão, daí a pouco você já está quase dormindo. E aí você já reparou que alguém pergunta para você uma coisa, o que tem para o jantar? Aí você fala assim, eu não fui na minha mãe hoje. Aí a pessoa olha para você e fala, o que tem a ver o jantar com você não foi na sua mãe hoje, né? Por que você fez uma resposta completamente esquisita e incoerente? Porque você não conseguiu ouvir a pergunta. Por que você não conseguiu ouvir a pergunta? Porque você não estava num estado de consciência tal que te permitisse entender aquela aferência. Então, quando a gente está com sono, muito sono, a gente não tem consciência plena dos estímulos que você está recebendo. Tá? Por isso que a gente fala que esse sistema ele é o porteiro da sua consciência. Você vai receber a informação e processar a informação se você estiver atento, se você estiver concentrado. Do contrário, você não vai conseguir reter a informação. O SARA está envolvido na regulação do ciclo do sono e do despertar. Oi. Eu acho que todo mundo tinha que ter essa aula lá na autoescola. É exatamente isso mesmo, porque a gente tem que, não só na autoescola, mas a gente trabalha muito isso assim, na pedagogia de uma forma geral, né? Como é que você vai aprender uma língua, por exemplo, ou uma lei de trânsito, se você não está atento o suficiente para reter aquela informação, né? E aí, o que acontece? O pessoal brinca assim, você falou de autoescola. Um problema que é o álcool é exatamente esse. O álcool, ele interfere diretamente, porque é uma aferência, ele vai estar interferindo basicamente porque SARA tem uma conexão com o cerebelo, você vai ter uma alteração da sua psicomotricidade, da sua coordenação motora e você vai ter uma lentificação. Existem algumas drogas, igual cocaína, que causam maior excitabilidade cortical. Ok? LSD e cocaína são excitatórios. Mas o álcool, ele acaba sendo um inibidor. Então, algumas pessoas começam a ter uma lentificação. Vocês já viram o tonto falar? Quando ele está tonto mesmo, aquela fala arrastada, custa andar. Porque ele vai ter uma diminuição dessa ativação cortical. Tá? E aí, o que acontece com o SARA? Como ele controla o nosso despertar, olha que legal. Ele diminui as informações, vai diminuindo. Por exemplo, eu quero dormir. Para eu colocar uma criança para dormir, eu preciso diminuir o número de estímulos.
Então, a gente apaga a luz, a gente fala mais baixinho, a gente prepara a casa para que a criança possa dormir. Não é assim? O que acontece conosco? A gente está fazendo tudo errado. A gente está dormindo tarde, vocês jovens ficam com o celular ligado no rosto até muito tarde. Essa luz, ela excita porque ela é uma aferência. Sara vai estar achando que ali, está chegando estímulo, eu tenho que estar atento. E aí muita gente tem dificuldade para dormir porque está super excitado, está hiper excitado pelo volume de informações. Tá? Tem gente que vira para mim e fala assim, Gisele, eu não bebo nada, nem uso doce, nem uso droga e consigo ficar numa rave 24 horas. Eu falei, dê parabéns para o seu Sara. Por quê? Você não está usando nada para aumentar, mas está lá aquela música, batidão, aquele tanto de luz, aquilo excita qualquer um. E aí você consegue manter uma excitabilidade e você fica ali 12 horas sem dormir. Né? Como é que o pessoal aguenta rave de final de semana inteiro? Aí ele acrescenta uma droga, que é uma droga excitatória. E aí pronto, aí vamos que vamos. A gente fica 2 dias ligado. Porque o seu córtex está extremamente excitado, seja pela aferência da música, pela aferência das luzes, seja para a aferência da droga, que faz com que essa pessoa consiga ficar 24 horas sem dormir. Tá? Agora, Gisele, e o dano que essas drogas promovem nesse sistema? Todos nós precisamos do ciclo de sono e vigília, todos. O cérebro vai chegar uma hora que ele vai entrar em curto-circuito, porque ele não dá conta, né? E aí vai causar danos sérios. Essa pessoa pode depois desenvolver dificuldades de memória, dificuldades de aprendizagem. É lógico que é reversível se ele não usa direto a droga. Mas se é uma droga usada de forma contínua e bem regular, ele pode ter grandes dificuldades mesmo de processar essas informações depois. Mas a gente vê que essa pessoa usa na rave e depois pronto, depois volta à vida normal, né? Mas se é um viciado, aí isso vai levar a grandes problemas ao longo do tempo, que é o que acontece com o alcoólatra. Ao longo da vida, ele vai acabar tendo lesões importantes a nível de memória, tá? Então, o que é importante vocês entenderem, Sara? Que é ele que vai nos dar a possibilidade de estar conscientes, atentos para que a gente possa receber as informações, processar as informações, tomar as decisões da nossa vida, aprender, lembrar, todo esse processamento mais refinado das funções psíquicas, eu dependo de um indivíduo consciente. No semestre que vem, vocês vão estudar psicopatologia. A primeira função psíquica que a gente estuda é consciência. Se você está em coma, cadê o resto? Eu tenho uma tia, que ela é minha madrinha, ela está em coma há 8 anos. Coma mesmo, ela não tem nenhuma resposta ao ambiente. Ela usa sonda nasogástrica, ela não nos percebe, ela não nos vê, não nos ouve, ela vegeta, né? O que mostra para a gente, então? O que eu espero de uma pessoa sem consciência? Nada de função psíquica. Se eu não estou consciente, eu não estou atento, eu não estou orientado, eu não penso. Se eu não penso, eu não falo, eu não me lembro de nada, eu perco todas as demais funções psíquicas. Então, a primeira delas é a consciência. E a consciência, ela tem uma questão, vocês vão estudar isso na psicologia, vocês têm essa questão do ser consciente, mas na nossa disciplina a gente está vendo consciência do ponto de vista neurobiológico. Eu estou consciente porque eu estou vigio. Eu estou consciente porque eu estou acordado. Eu estou consciente porque eu estou vendo vocês, ouvindo vocês. Estou sentindo a roupa que me toca. Eu estou aqui, eu estou inteira aqui. Isso é consciência. Quem está me dando essa consciência? O meu sistema nervoso. Principalmente através de quem?
da formação reticular, que está excitando o meu córtex e fazendo com que eu tenha consciência do momento em que eu estou vivendo nesse momento. Eu estou acordada, eu estou vigil, né? E isso quem me dá é Sara. Então, se por qualquer motivo eu diminuo a minha consciência, o meu nível de alerta, aí pronto. Aí as coisas vão começar a ficar difíceis. Eu não vou conseguir entender o que você está falando. Se um de vocês aí começar a cochilar, não vai entender nada que eu estou falando, né? Então, a gente vai tendo níveis de consciência. Então, a primeira função neurobiológica é a consciência. E aí a gente vai ver que ela tem a ver com vigília, ela tem a ver com a minha consciência de mim enquanto pessoa, eu, Gisele, enquanto pessoa que estou aqui nesse momento, eu tenho consciência do lugar que eu estou, do momento em que eu estou. Isso tudo é porque eu tenho informações suficientes do ambiente e interpretações suficientes para que eu possa compreender o que está acontecendo comigo nesse momento. Tá? A minha tia, se eu coloco ela numa instituição, em outra, se troca o cuidador ou não faz diferença alguma, porque ela não tem nenhuma interação com o mundo mais. Ela perdeu o sistema nervoso somático. Então, ela vive num estado vegetativo. A única coisa que funciona nela são os órgãos. Ela respira sozinha, o intestino funciona, né? E aí, infelizmente, é uma coisa que se perpetua, né? Ela já está com 86 anos e está assim há 8 anos em conta, ok? Então, ela não tem mais consciência. Se ela não tem mais consciência, ela não vai ter mais nenhuma outra função psíquica, tá? Então, consciência significa com conhecimento, né? Eu tenho conhecimento de mim, da minha realidade, do momento em que eu vivo, isso é consciência. E quem me dá essa consciência é o sistema de ativação reticular ascendente. Ok? Então, olha só os aspectos da consciência. Ela é representada pela vigília, eu estou desperto, alerta, acordado. E o conteúdo da consciência é o conjunto das atividades mentais. Então, eu tenho as percepções das sensações, as minhas ideias, o meu raciocínio, a minha gnosia, que é o meu aprendizado, a minha memória, os comandos motores, as minhas emoções. Está vendo que todo o outro conjunto de funções psíquicas depende da consciência? Né? Se eu não tenho consciência, eu não vou ter nada disso. Então, por isso que a consciência é importante vocês associarem a um estado biológico dependente de uma estrutura chamada formação reticular, que está lá no meu tronco encefálico. A formação reticular está lá, e como ela está paradinha, ela precisa de alguém para chegar lá em cima. Quem vai chegar lá em cima? São nervos, são fios. Os neurônios vão ficar lá na formação reticular, os nervos, que são os axônios, sobe e vão inervar esse córtex cerebral. Então, é o córtex sendo inervado, né, levando nervos dessa formação reticular para dar um... Vamos acordar, está na hora, né? Por que é tão difícil para a gente despertar de manhã? Porque a gente está em stand-by mesmo, né? E aí se a gente fosse um animal da floresta, a gente acordaria com o sol. Como a gente mudou toda a nossa rotina, a gente vai ter que acordar com um despertador, com alguém te chamando, né? Porque a gente interfere diretamente nesse ciclo de sono e vigília. A gente usa cortina que tampa tudo. Então, pode estar lá o sol rachando já 9 horas da manhã, seu quarto está um breu, porque você pôs blackout em tudo, então, assim, seu cérebro não consegue identificar que já chegou o sol, né? Então, a gente interfere nesse sono e vigília, então, a gente interfere no nosso nível de consciência o tempo todo, ok? Então, eu gostaria que vocês lessem esse conteúdo, porque Sara é extremamente importante para nós, né? Só lembrando que, quando a gente fala da consciência,
Vocês vão estudar isso numa disciplina que chama, na psicologia da Gestalt, que a gente tem o foco, mas a gente tem as bordas. Então, as propagandas funcionam muito nas bordas. Por exemplo, você está assistindo um filme lá, é um filme, um drama, você está toda emocionada com o filme, aí chega lá alguém na cena, aparece uma Coca-Cola. O seu foco é o drama ali do filme, mas apareceu uma Coca-Cola no meio do caminho ali da história. Só que seu cérebro vai captar aquela Coca-Cola, que é uma subliminar, aquela coisa assim do lado, né? Aquela coisa assim nas bordas. Você vai acabar recebendo essa aferência de margem, né? A publicidade trabalha muito na margem. Marketing usa muito isso. Vai trabalhar nisso, que é essa informação paralela, né? Não coloca a logo, mas coloca as cores, por exemplo, de fundo. Isso, exatamente isso. Então, coloca só aquela coisa que você já lembra, né? Então, o que acontece? O foco, a minha consciência, ela tem esse campo, que eu tenho o foco, mas eu tenho a borda. Então, é por isso que vocês estão me ouvindo, mas sei lá quem é casado, quem tem filho, o filho já passou, você já percebeu que o filho passou ali, você já associou outra coisa da sua casa, você está aí, né? A gente tem o foco, mas você tem a margem. Você está me ouvindo, mas você está lembrando que amanhã você tem que pagar uma conta. Você está me ouvindo, mas você fala, esqueci de ensinar meu menino dever. Esqueci de pôr o feijão para cozinhar. Não sei o quê. Então, a gente tem o foco da consciência, mas a gente tem o entorno que faz com que a gente receba informações ou pense em coisas paralelas ao mesmo tempo. E tem gente que faz isso muito. A gente está dando aula, olhando para o aluno está te olhando, você está achando que você está né? Estou bombando, o aluno está só prestando atenção em mim, e o aluno está lá pensando na pessoa que ele está gostando, na conta que tem que pagar, no problema que não resolveu, né? Acaba que a gente não consegue focar por muito tempo. Isso é com todo mundo, a gente não tem uma capacidade de atenção que faça com que a gente foque por muito tempo. O cérebro precisa dessas capadas, tá? Isso é comum, isso acontece com todos nós, a gente não tem poder de manter um foco por muito tempo, tá? O que acontece? Gisele, Oi. você me deu um ufa agora. Eu falar a mesma coisa, Patrícia. Com texto para ler, às vezes eu vou lendo e aí eu tô lendo mesmo, mas a minha cabeça tá pensando em outras coisas também. Eu falei, gente, eu sou louca, não dá. Como que eu tô lendo aqui e tô pensando em outras coisas? É isso mesmo. É porque a gente é muito... É porque a gente tem um nível de estimulação muito grande, maior que a gente possa comportar, e a gente tem que ter truques. Por exemplo, você tem que ler um livro. Por exemplo, vocês vão estudar Lacan. Lacan, gente, é de chorar. Assim, eu nunca dei conta de estudar Lacan. É uma coisa que é difícil demais de entender, Lacan. Então, assim, para eu conseguir estudar na época da faculdade, eu não sou psicólogo, mas a gente estuda na psiquiatria, eu tinha que ler em voz alta e parágrafo por parágrafo, parar e falar assim, Gisele, o que você entendeu? Eu dava aula para mim. Porque você vai ter que arrumar estratégias, porque todos nós... Eu leio alto, meu menino, por que você não lê só para você, mãe? Eu falei assim, para me prestar atenção, eu tenho que ler alto. Porque é isso mesmo, todos nós, a gente desfoca muitas vezes. Por que você desfoca? Porque Sara, a formação reticular está no meio do caminho. O tempo todo está chegando informação. O que eu falei com vocês? No tronco encefálico tem 10 nervos. Então, por exemplo, escutou um barulho, chegou lá, é ali, o vestíbulo coclear é ali, tá? O que acontece? Um cheiro que chegou vai chegar é ali, tudo vai chegar é ali, naquele lugar. Então, o que acontece? Tudo pode te desfocar. Fora que a gente busca coisas que estão aqui em cima, que são os nossos problemas, nossas coisas, aquilo que a gente lembra, alguns flashes que vêm do nada, que você lembra de determinada coisa naquele